Bom dia, e hoje a nossa leitura, terminando a carta aos Romanos, é do capítulo 14 ao 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 14. Liberdade e caridade. Acolhei aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir as suas opiniões. Um crê poder comer de tudo, outro que é fraco só come legumes. Quem come de tudo não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que seja firme ou caia, isso é lá com seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Vivemos para o Senhor. Ninguém de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que despreza o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Evitar o escândalo dos fracos. Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros, antes, cuidai em não pôr um tropeço diante de vosso irmão, ou dar-lhe ocasião de queda. Estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem a considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade. Pela comida não causes a perdição daquele que por quem Cristo morreu. Não venha tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo, agrada a Deus e goza de estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Todas as coisas em verdade são puras, mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando um escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para teu irmão possa ser uma ocasião de queda. Tens uma convicção? Guarda para ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide. Mas aquele que come apesar de suas dúvidas, condena-se, por não se guiar pela convicção. Tudo que não procede da convicção é pecado. Capítulo 15. Condescendência mútua. Nós que somos os fortes devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos do que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa nova para judeu e pagão. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu pela glória de Deus, pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os circuncisos para manifestar a veracidade de Deus, pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Noutro lugar diz:
Alegrai-vos, nações, com o seu povo. E ainda diz: Louvai ao Senhor, nações todas, e glorificai-o todos os povos. Isaías também diz: Da raiz de Jessé surgirá um rebento que governará as nações, nele esperarão as nações. O Deus da esperança vos encha de toda alegria, de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Comunicações pessoais. Ministério do Apóstolo. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, do que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes sejam uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo, no que diz respeito ao serviço de Deus. Por que não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério para levar os pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito, de maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria, e me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Fiz bem assim como está escrito: irão vê-la aqueles aos quais ainda não tinham sido anunciado, chegarão a conhecê-lo aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Foi isso que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Mas agora já não tenho com que me ocupar nessas terras, e como há muitos anos tenho saudade de vós, espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha. Espero também ser por vós conduzidos até lá, depois de tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Mas no momento vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, ou devem a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência e lhes tiver feito entregue fiel dessa coleta, irei à Espanha passando por vós. E sei que quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia e para que o auxílio que leva a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Então, poderei ir ver-vos com alegria e, se for a vontade de Deus, encontrar no vosso meio algum repouso. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. E o capítulo 16, Recomendações. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Quêncres, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós venha precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida eles expuseram as suas cabeças, e isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o nosso querido Epêneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, amicíssimo meu no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo Jesus, e meu amigo Estaques. Saudai Apeles, provado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham para o Senhor.
Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Saudai Ansicrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpio e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre. E com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira, engana os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão por que eu me alegro a vosso respeito, mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos, Gaio, meu companheiro de toda a igreja. Saúdo-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, vosso irmão. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardada em segredo durante séculos, mas agora manifestada por ódio do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dada a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus único, sábio por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. E aqui termina esta carta. Deus abençoe.